O dog do Reddit. Minha namorada foi visitar um amigo em outro estado. Depois disso encontrei um teste de gravidez e conversas dela rindo de como eu sou estúpido e ingênuo. Olá pessoal do Reddit. Para contexto, minha história é a seguinte. Minha namorada e eu estávamos juntos há pouco menos de um ano. Não moramos juntos, ambos trabalhamos em período integral e somos exclusivos. Pelo que eu sabia, as coisas estavam indo muito bem entre nós até recentemente. Temos nossos problemas, como qualquer outro casal, mas nada que justificasse ações drásticas de nenhuma das partes. Ela sempre foi bastante afetuosa e parecia realmente interessada em mim. Conversávamos por mensagem durante o dia e nos encontrávamos algumas vezes por semana, geralmente passando pelo menos um dia do fim de semana juntos. Cerca de 3 meses atrás, comecei a notar que minha namorada passava muito tempo ao telefone com seu amigo Jesse. Ela sempre dizia que Jesse era apenas um bom amigo e nada mais. No entanto, ela frequentemente dedicava todo o tempo que podia ao telefone com ele, mesmo quando estávamos juntos. Em um jantar, por exemplo, ela se desculpava para atender a ligação dele. Às vezes, ela chegava a enviar mensagens para ele enquanto assistíamos a algum filme. Eu tentava não pensar muito nisso porque não queria ser aquele namorado controlador que dita com quem ela pode conversar ou não. Certa vez, estávamos em um restaurante italiano que eu queria experimentar havia meses. Eu finalmente consegui fazer a reserva e, no meio dos aperitivos, o telefone dela toca e ela imediatamente se levanta para atender a ligação. Ela ficou fora por cerca de 15 minutos, e nossos pratos principais chegaram enquanto ela ainda estava lá fora falando com esse cara. Quando ela finalmente voltou, agiu como se fosse completamente normal me abandonar no jantar para conversar com outro homem. Disse que era algo importante, mas não quis revelar do que se tratava. Pelo que eu conseguia ouvir, as conversas não me levavam a acreditar que algo suspeito estava acontecendo. Normalmente, era só papo de amigos, falando sobre o dia a dia, algumas piadas internas que eu não entendia e, ocasionalmente, sobre a infância. Ah, e ela também mencionava que Jesse tem 2 meninos pequenos que ele cria sozinho depois que a sua ex o deixou, ou algo assim. Eu nunca obtive a história completa. Minha namorada às vezes comentava como deve ser difícil para ele criar 2 crianças sozinho e como ela o admirava por assumir essa responsabilidade. Ela ficava com um olhar estranho nos olhos ao falar dele, mas eu tentava não interpretar demais aquilo. Segundo ela, eles se conheceram através de amigos em comum há alguns anos e mantiveram contato online. De acordo com ela, nunca foram nada além de amigos. Uma vez, perguntei se eles já tinham se relacionado fisicamente, e ela ficou na defensiva, dizendo que nem todo mundo quer dormir com os amigos, fazendo-me sentir ridículo por ter feito essa pergunta. Mas então, cerca de 1 mês e meio atrás, minha namorada me disse que iria visitar o Jesse, que mora a 2 estados de distância, e simplesmente disse isso como se nada tivesse acontecido. Ela disse que eram amigos há anos e que ela queria vê-lo e conhecer pessoalmente os filhos dele. Eu não pude ir porque tinha que trabalhar naquela semana. E, para ser sincero, nem fui convidado. Ela apenas disse, vou visitar o Jesse no próximo mês. Quando perguntei se eu poderia acompanhá-la, ela disse que não era um bom momento por causa do meu horário de trabalho. Claro, eu disse a ela que não me sentia confortável com ela visitando um amigo do gênero masculino em outro estado sozinha. Quero dizer, qualquer pessoa razoável sentiria o mesmo, certo? Mas ela insistia que o Jesse era apenas um amigo e que eu não tinha com o que me preocupar. Disse que ficaria hospedada na casa dele. Porém, como Jesse é um pai solteiro de 2 meninos pequenos, minha namorada me assegurava que nada aconteceria. Ela chegou a comentar, o que você acha que pode acontecer com 2 garotinhos correndo por aí? Tivemos uma grande discussão sobre isso, na verdade. Eu disse como parecia da minha perspectiva, minha namorada, de repente, querendo ficar na casa de um cara solteiro que eu nunca tinha conhecido, e que mora em outro estado. Ela me acusou de não confiar nela e disse que, se eu fosse ficar tão inseguro, talvez devêssemos repensar o relacionamento. Isso me calou logo de vez, porque apesar de tudo, eu realmente me importo com ela e não queria perdê-la, mesmo tendo expressado minhas opiniões e preocupações diversas vezes. Minha namorada fez a viagem, mesmo assim. Ela concordou em compartilhar sua localização comigo para acalmar meus temores, o que eu apreciei, mas ainda assim achei estranho todo esse episódio. Durante toda a semana em que ela esteve fora, eu fiquei em alerta. Ela me mandava mensagens de vez em quando, com atualizações ou fotos dela, do Jesse e dos filhos dele, num parque ou zoológico. Mas as mensagens soavam, sei lá, meio forçadas. Como se ela estivesse se esforçando demais para demonstrar que tudo era inocente. Verifiquei sua localização algumas vezes, talvez até mais de algumas. Ela sempre aparecia no que eu presumiria ser a casa dele ou em algum lugar familiar próximo. Então, eu realmente não tinha motivo para suspeitar de nada. Mas, ainda assim, havia aquela sensação persistente dentro de mim. Ela passou cerca de uma semana longe e depois voltou como se nada tivesse acontecido.
Mostrou-me algumas fotos dela com o Jesse e os filhos dele num parque, falando de como os filhos dele eram fofos e coisas assim. Então, simplesmente, seguimos com a nossa vida. Tentei deixar isso de lado porque não queria ser aquele cara que não confia na namorada. Contudo, algo me incomodou quando pedi para ver uma foto do Jesse sozinho. Fiquei curioso para saber como esse cara era. Ela passou os dedos pelas fotos por um minuto e disse que não tinha nenhuma boa só dele. Todas as fotos tinham as crianças nelas também. Achei aquilo estranho, mas não insisti. Então, algo aconteceu que me deixou completamente abalado. Cerca de 2 semanas atrás, minha namorada me pediu para ir ao mercado local buscar um pedido online que ela havia feito. Ela me disse que havia encomendado shampoo e alguns itens de higiene, desodorante, loção, etc. Como ela estava ficando sem esses produtos, eu passaria perto do mercado de qualquer maneira para cortar o cabelo. Eu concordei e disse que buscaria o pedido no meu caminho de volta. Chegando ao balcão do atendimento ao cliente, passei o nome dela. Eles entregaram uma sacola com um teste de gravidez dentro. Fiquei completamente chocado e confuso. Disse a eles que aquilo não era o que ela tinha me falado sobre o pedido. Verifiquei o nome e o número de telefone ligados à sacola e constatei que correspondia ao da minha namorada. Não poderia ser outra mulher com o mesmo nome. O atendente verificou o sistema novamente e trouxe uma segunda sacola com o shampoo e os itens de higiene que ela havia mencionado. Deixe-me esclarecer essa parte, pois é importante, e havia 2 pedidos separados em nome dela, um com o shampoo e os itens de higiene, que ela me contou, e outro contendo apenas um teste de gravidez, que ela nunca mencionou. Os pedidos haviam sido feitos com cerca de 12 horas de diferença, de acordo com os recibos. Peguei ambas as sacolas e saí sem fazer mais perguntas, pois estava muito abalado e não queria causar uma cena. Sentei no carro por cerca de 10 minutos, olhando fixamente para aquele teste de gravidez, tentando entender tudo aquilo. Por que ela esconderia algo assim de mim? Por que ela me enviaria para buscar um pedido, sabendo que havia outro aguardando ali? Será que ela esqueceu? Ou estava esperando buscá-lo depois? E o que mais me preocupou foi que não havia praticamente nenhuma chance de eu ter contribuído para uma gravidez. Sempre usamos proteção. Sempre. Sou extremamente cuidadoso quanto a isso, porque nenhum de nós está em uma posição para ter filhos agora. Já conversamos sobre ter uma família algum dia, mas definitivamente não tão cedo. E ambos concordamos desde o início que uma gravidez acidental seria um desastre para as nossas carreiras. Quando cheguei em casa, entreguei a sacola com o shampoo e os outros itens, e, a princípio, não mencionei o teste de gravidez. Queria ver se ela mesma iria comentar algo a respeito. Ela não comentou. Passamos algumas horas juntos de maneira normal, assistindo TV, e mais tarde, à noite, finalmente perguntei por que havia um teste de gravidez em seu nome. Ela aparentou surpresa total. Inicialmente, disse que não fazia ideia e que não havia encomendado nenhum teste de gravidez. Pedi que ela mostrasse o aplicativo da loja para comprovar, e ela ficou um pouco defensiva, dizendo que provavelmente tinha sido a irmã dela, já que sua irmã às vezes usa a conta daquela loja para fazer pedidos. Ela afirma que as mulheres às vezes usam testes de gravidez para regular a TPM ou para outras finalidades além de confirmar uma gravidez. Eu não entendo muito de como os testes de gravidez funcionam, mas aquilo me soou como uma besteira. Por que a irmã dela encomendaria um teste de gravidez no nome da minha namorada ao invés de usar a loja que fica perto da própria casa dela? A irmã mora a apenas 20 minutos de uma dessas lojas, ou seja, uma distância muito mais próxima. E por que a irmã dela não compraria um teste pessoalmente, em vez de encomendá-lo online para retirada? Além disso, a irmã é casada, tem um filho de 3 anos e já nos disse várias vezes que não querem ter mais filhos. Nada disso fazia sentido quando insisti no assunto. Ela ficou irritada e disse que eu estava sendo paranoico e acusatório. Comentou que talvez fosse um engano ou que a loja teria misturado os pedidos, mas eu vi os recibos com o nome e número dela. Isso também não fazia sentido. Porém, eu não tinha nenhuma prova concreta de que ela estava mentindo, então resolvi deixar essa discussão para depois. Ela me assegurou que não estava grávida e que o teste não era um indicativo de traição enquanto ela estava na viagem para ver o Jesse, poucos dias depois. As coisas ficaram tensas entre nós. Ela parecia distante e usava o telefone ainda mais do que o normal. Notei que começou a levar o celular para o banheiro, algo que ela nunca fazia antes. E quando eu entrava no cômodo, ela rapidamente mudava de aplicativo ou guardava o telefone. Comportamento clássico e suspeito, certo? Em uma outra noite, saímos para jantar, e ela fez questão de provar que não estava grávida, pedindo alguns coquetéis. Ela disse, de forma específica, que se estivesse grávida não beberia álcool e, mesmo assim, encomendou várias bebidas. Parecia forçado, como se ela estivesse fazendo uma apresentação para mim, em vez de simplesmente aproveitar a noite de encontro. Eu nunca mais vi o que aconteceu com aquele teste de gravidez depois daquele dia. Não sei se ela o guardou ou jogou fora. Ele simplesmente sumiu. Procurei na lixeira do banheiro, mas não achei nada.
Talvez ela o tenha descartado em outro lugar. Ou talvez ela nunca tenha feito o teste de fato. Não consigo parar de pensar nisso. A coincidência dos acontecimentos é muito suspeita. Ela visita esse cara, o Jesse, com quem conversa o tempo todo. E então, 2 semanas depois, surge um teste de gravidez que ela tentou esconder de mim. E agora, pensando bem, ela vem se comportando de forma um pouco diferente desde que voltou da viagem. Já não é tão carinhosa como antes. Antes tínhamos relações íntimas com regularidade, 2 a 3 vezes por semana, mas desde que ela voltou, tem sido talvez apenas uma vez por semana, e parece que ela só está passando pelos movimentos. Ela passa mais tempo no telefone e, ultimamente, sai mais com as amigas. Embora eu não tenha como confirmar se ela realmente se encontra com elas. Uma noite, ela disse que sairia com uma amiga, a Ashley, para tomar alguns drinks. Eu fiquei entediado e decidi passar de carro pelo bar onde elas costumavam ir. Sei que parece meio perseguidor, mas estava me sentindo muito inseguro. O carro dela não estava no estacionamento. Quando ela voltou para casa mais tarde, de maneira casual, perguntei como a Ashley estava. Ela começou a contar uma história toda sobre como a Ashley estava tendo problemas com o namorado, com muitos detalhes, como se quisesse me convencer de que elas realmente estavam juntas. Depois disso, por alguns dias nada mais aconteceu. Apenas seguimos com nossas rotinas normais, mas o clima ficou tenso entre nós. Ela ficava irritada com pequenas coisas que antes nem incomodavam. Eu a pegava olhando para o nada com uma expressão preocupada quando perguntava o que havia de errado. Ela sempre dizia que não era nada ou que estava só cansada. Considerei até perguntar diretamente se algo tinha acontecido com o Jesse, mas temia a resposta. Estou errado por acusar minha namorada de me trair enquanto ela estava fora? Primeira atualização. Olá pessoal. Pois bem, eu percebi que embora minha namorada e eu tenhamos relações protegidas, tecnicamente é possível que eu a tivesse engravidado. No entanto, tenho a firme convicção de que, apesar da nossa intimidade, eu não poderia ter, de forma alguma, a engravidado, sem querer ser desagradável ou pessoal demais. Mas eu nunca finalizei nossas relações internamente, se é que me entendem, porque eu sempre quis reduzir as chances de termos filhos até que estivéssemos prontos. Por isso, quando vi o teste de gravidez, imediatamente pensei que ela tinha me traído. Alguns comentaram que eu deveria simplesmente conversar com ela novamente, mas muitos outros disseram que eu deveria bisbilhotar o telefone dela para ver se havia alguma evidência. Eu não tinha certeza de querer fazer isso, pois parecia errado invadir a privacidade dela. Mas eu estava enlouquecendo com toda aquela situação. Para a pessoa que disse para eu confiar nela e não tirar conclusões precipitadas, eu tentei isso por semanas e não adiantou. E para aqueles que sugeriram que eu confrontasse o Jesse diretamente, eu nem sequer tenho o contato dele. Então, na noite passada, depois de ler todos os comentários, entrei em pânico e surtei. Não conseguia dormir, nem comer. Ficava pensando em tudo repetidamente. Senti que estava perdendo a cabeça. Dirigi até o apartamento dela enquanto ela estava no trabalho. Ela me havia dado uma chave alguns meses atrás, quando eu estava cuidando do gato dela durante uma viagem de negócios, e encontrei o iPad dela em cima da mesa de centro. Sei que muitos de vocês vão me julgar por isso, mas eu estava desesperado. Tentei usar a data de aniversário dela como senha e, para minha surpresa, funcionou. Ela sempre foi meio descuidada com suas senhas, usando a mesma para tudo. Sei que o que fiz foi errado, mas eu precisava saber se ela estava me traindo. Imediatamente, vasculhei as mensagens dela e encontrei uma conversa inteira com o Jesse que ela jamais mencionou a mim. Havia mensagens que deixavam claro que eles tiveram relações diversas vezes enquanto ela o visitava. Algumas mensagens eram muito explícitas e não vou reproduzi-las aqui, mas acredite, não havia dúvidas sobre o que aconteceu entre eles. Ele enviava mensagens do tipo: não consigo parar de pensar naquela noite e os meninos já estão dormindo. Queria que você estivesse aqui na cama comigo agora. Ela mandava respostas que me deixavam fisicamente enojado de ler. Ficou evidente que aquela não era a primeira vez que se envolviam. Havia referências a encontros de anos atrás, antes mesmo de ela me conhecer. Também havia mensagens sobre o susto da gravidez. Ela enviou uma mensagem para ele alguns dias depois de voltar da viagem, dizendo que estava atrasada e entrando em pânico. Ele sugeriu que ela fizesse um teste e o avisasse. Então, alguns dias depois, ela manda uma mensagem dizendo que foi falso alarme. Não está grávida. Só foi estresse. Ele respondeu com um emoji de alívio e disse: graças a Deus. Ainda não estou pronto para o filho número 3, RS. Estou, sinceramente, arrasado com tudo isso e venho sendo um completo nervosinho desde a noite passada. Não tenho comido e mal tenho dormido. O pior é ver todas aquelas mensagens onde eles riam de mim. Ela disse para ele que eu estava desconfiado, mas confiava demais nela para perceber qualquer coisa. Literalmente, eles brincavam sobre como eu acreditava na história dela de que nada estava acontecendo com os filhos dele por perto.
Aparentemente, as crianças passaram 2 noites na casa dos avós enquanto ela estava lá. Eu me sinto um idiota por todas aquelas vezes em que ela falava ao telefone com ele e eu estava na mesma sala, completamente alheio ao que acontecia, e querendo acreditar na honestidade da minha até então namorada. Agora estou esperando para confrontá-la, mas, sinceramente, não sei como fazer isso. Tenho medo de que ela apenas inverta a situação e me faça parecer o vilão por ter invadido sua privacidade. Para ser honesto, neste ponto, acho que já nem me importo. Quero apenas terminar logo com isso e seguir com minha vida. Alguns amigos me disseram que eu deveria juntar mais provas antes de confrontá-la, mas acredito que o que vi é mais do que suficiente. Outros sugeriram que eu simplesmente a bloqueasse completamente, mas isso me parece infantil para um relacionamento que já dura quase 1 ano. Quero pelo menos encará-la nos olhos quando tiver algo a dizer. Ela foi minha primeira namorada de verdade em muito tempo e agora me sinto um mero fantoche. Investi tanto nesse relacionamento. Reorganizei minha vida para ter tempo para ela. Apresentei-a à minha família. Chegava a pensar em pedir para ela morar comigo quando nossos contratos de aluguel terminassem em alguns meses, e o tempo todo ela estava me traindo com esse cara. Edith. Para quem perguntou se ela mencionou ter usado proteção com o Jesse, pelo que pude perceber das mensagens, não usaram. Houve uma piada dele sobre tacar com força, ou algo assim, o que me fez querer vomitar. Então, sim, eles foram completamente imprudentes também, o que só aumenta a confusão de tudo isso. Segunda atualização. Na noite passada, finalmente consegui reunir coragem para dizer à minha namorada que precisava conversar com ela. A princípio, ela ficava dizendo que estava ocupada e tentava remarcar para o fim de semana, mas eu insisti para vê-la pessoalmente, até que ela cedeu e disse para ir à casa dela por volta das 20 horas. Eu queria estar calmo e centrado, sem deixar minhas emoções me dominarem. Cheguei até a anotar alguns pontos principais que queria abordar, para não me perder se ela tentasse mudar de assunto ou inverter a situação. Chego à casa dela e, como se nada estivesse errado, ela age normalmente, oferecendo-me um drink e perguntando como foi meu dia, rude sempre. Recusei o drink porque queria manter a mente clara. Sentei no sofá e, quando ela tentou se aconchegar ao meu lado como se tudo estivesse bem, afastei-me um pouco e disse que precisávamos conversar seriamente. Reforcei que, desde que ela voltou da viagem, as coisas têm estado estranhas entre nós. Ela alegou que eu era quem estava deixando tudo esquisito por acreditar que ela tinha traído. Continuou insistindo que o teste de gravidez não era dela e que seu amigo Jesse era apenas um amigo, que eles só saíam juntos, assistiam a filmes com os filhos dele e visitavam algumas atrações locais. Mais uma vez, ela ficou na defensiva, dizendo que eu estava sendo inseguro e que, se eu não confiava nela, talvez tivéssemos problemas maiores. Ela teve até a audácia de dizer que minhas constantes acusações a estavam afastando e fazendo-a repensar o nosso relacionamento. Deixei-a falar um pouco, negando tudo. Então, finalmente, eu disse. Então, eu sei que você me traiu, porque vi as mensagens entre você e o Jesse. O rosto dela caiu por um instante. Houve um olhar de puro pânico em seus olhos. Depois, ela ficou irritada. Você veio aqui sem me avisar e mexeu nas minhas mensagens pessoais. Isso é muito errado e assustador. Entramos em uma pequena discussão enquanto eu afirmava que minhas suspeitas estavam corretas e que ela só tentava desviar o assunto. Pedi que ela me entregasse o telefone para que eu mostrasse todas as mensagens que vi, e mensagens muito claras e explícitas. Eu sei que poderia ter mostrado os prints que tirei do iPad, mas, sinceramente, queria ver se ela as havia apagado ou como reagiria. Naturalmente, ela se recusou, dizendo: nós não somos casados. Não moramos juntos. Você não me domina nem me controla. Quando tentei fazê-la encarar a verdadeira questão, o fato de ela ter me traído, ela continuava focando apenas em como eu invadi sua privacidade. Acho que muitos dirão que é um comportamento clássico de traidoras, não é? Ela se recusou a admitir qualquer coisa, mesmo quando mencionei mensagens específicas que tinha lido. Em determinado momento, ela chegou a afirmar que eu devia ter entendido mal as mensagens ou tirado elas de contexto. Disse que o Jesse era apenas alguém com quem ela se sentia muito à vontade e que tinha um estilo de comunicação aberto, que poderia parecer inadequado para os de fora. Dá para acreditar nisso? Ela realmente achou que eu iria acreditar nessa explicação, mesmo após ter visto mensagens explícitas descrevendo a relação íntima entre eles, enquanto eu concordava que mexer no iPad dela era errado. Decidi terminar as coisas de forma rápida e deixei uma cópia das chaves dela em cima da mesa de centro e disse, simplesmente, você me traiu. Adeus e boa sorte. Saí e ela não fez nenhum esforço para me impedir. Mais tarde naquela noite, ela tentou me mandar mensagem dizendo que sentia muito pelo que fez. A princípio, afirmou que o Jesse era um ex-namorado do qual ela nunca me falou, que eles saíram anos atrás, antes mesmo de se conhecerem, e que ele tinha se mudado há vários anos. Ela disse que as mensagens que vi eram conversas antigas entre eles, mas logo respondi que isso claramente não era verdade e eu vi as datas das mensagens. Então, ela mudou de tática e jurou que não teve a intenção de trair, afirmando que o Jesse devia tê-la deixado bêbada e isso acabou levando a intimidades.
Ela me garantiu que não está grávida de nenhum bebê alheio. Já não sei mais no que acreditar. Eu disse, que bom, porque não quero mais nada que me prenda a você. Desejei boa sorte novamente. Desde então, não tive mais notícias dela. Ela tentou me ligar algumas vezes nesta manhã, mas ignorei as chamadas. Também mandou um longo texto, dizendo que estava muito arrependida, que foi um erro e que desejava poder voltar atrás. Aquelas coisas de sempre, quando alguém só se arrepende por ter sido pego. Pessoalmente, estou aliviado, mas tão chateado e devastado com tudo isso. Conversei com meu amigo Eric, que me contou que teve uma ex que o traiu, mas que depois tentou reatar quando o cara com quem ela o traiu acabou se mostrando uma pessoa desprezível. Ele me alertou que ela pode tentar voltar quando perceber o que ela perdeu. Mas eu disse a ele que eu jamais aceitaria ela de volta, não depois de tudo isso. Todavia ele disse que as pessoas fazem coisas estúpidas quando estão solitárias ou com o ego machucado. Honestamente, acho que agora, nem assim eu cometeria esse tipo de erro. No mais, agradeço a todos pelo apoio e pelos comentários. É muito bom ter com quem conversar e se sentir compreendido nesse momento difícil. Então, realmente obrigado. Comentários sobre o relato. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Pronto! Terminei o meu minuto de silêncio em homenagem à dignidade do OP, que estava falecida durante a maior parte desse relato. Ouvir tudo o que ele dizia e todos os indícios que ele tinha só me fez pensar que o OP era aquele típico cara que, quando você o vê de longe, você tem a impressão de que ele é um trouxa, e quando você o vê de perto, até parece que você o está vendo de longe. Acho que nem preciso me aprofundar nos vários erros dele, né? Porque, pelo amor de Deus, como ele pode se permitir ser tão cego assim? E para piorar, tudo isso em um relacionamento de apenas cerca de 1 ano. Bem, pelo menos parece que ele aprendeu a lição dele e não será mais tão trouxa assim novamente. Ou será que não? De qualquer forma, ainda quero acreditar na recuperação desse jovem asno. E qual a sua opinião sobre essa história? Me diga nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por tudo. Valeu e abraço! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.